tudo bem com você? Vamos começar aqui a partir de agora mais um dos nossos cultos semanais da PIB de Cascadura, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 29 de abril, já terminando o mês de abril, daqui a pouco estamos entrando no mês de maio. Espero que você esteja vivendo esse ano com as mais ricas bênçãos do nosso Deus, caminhando sempre ao lado dele. Hoje nós vamos ler aqui nessa parte inicial do culto só um versículo. Tem um versículo da Bíblia que é muito especial, que está lá no livro de Naum. Naum, capítulo 1, versículo 7. O versículo diz assim, olha: o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. E eu quero agora pensar com você em 3 partes desse versículo tão pequenininho que a gente decora em alguns segundos, mas que fala muito pra gente. Para começar, o Senhor é bom, é muito bom. Se não fosse pela bondade do nosso Deus, o que seria de nós? Então, antes de continuar, vamos cantar isso? O Senhor é bom, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Fala isso para Ele através desse louvor. Canta aí. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te Adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia,
Muito bem, a primeira parte então falava que o Senhor é bom. A segunda parte fala que Ele é uma fortaleza no dia da angústia. É aquela segurança que a gente precisa no dia que os nossos corações estão angustiados, estão preocupados, estão ansiosos. Só o nosso Deus pode nos consolar, nos fortalecer. Por isso, eu sempre devo dizer para Deus: Senhor, eu quero estar perto de Ti sempre, o tempo todo. A música que nós vamos cantar agora fala isso. Perto quero estar, Senhor, sempre junto aos Teus pés. É lá que a gente encontra paz. Canta isso aí então. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus. As mulheres declaram: Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. os homens, tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Por isso nós Te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Eu Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
Então, relembrando, primeiro, o Senhor é bom. Segundo, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Em terceiro lugar, Ele conhece aqueles que confiam nele. Ele conhece os nossos corações. Por mais que nós estejamos passando por apertos, preocupações, estejamos angustiados, mas Ele sabe que a gente confia nele, porque é só nele que nós podemos confiar. É só nele que nós devemos nos apegar, nos apoiar nesse momento. E aí a gente chega para o nosso Deus e diz o quê? Confiarei sempre em Ti, Senhor. A minha esperança só está em Ti. Você pode cantar isso agora? Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu
Muito bem, então guarda sempre, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, é perto dele que nós devemos estar sempre. E ele conhece os que confiam nele, por isso que ele nos abençoa a cada momento. Que isso seja sempre uma realidade para nós. A partir da semana que vem você já não vai mais me ver aqui. Você sabe que, quer dizer, quem é da igreja sabe. Se você não é membro da igreja que nos acompanha só virtualmente, eu sou membro da igreja no Rio de Janeiro, morando em Cabo Frio. E tenho ajudado aqui porque eu e meu esposo, eu e Gesimar, ainda somos membros de Cascadura e nos dá muito prazer, muita alegria estar aqui tendo esse contato com a nossa igreja toda semana. A partir da semana que vem, a partir do mês de maio, nós aí estaremos numa igreja aqui na região dos Lagos. O pessoal da igreja que ainda não ficou sabendo, eu acho que vocês já estão sabendo. Eu duvido que o pastor Marcos tenha guardado muito essa notícia por aí. Mas uma igreja que nos convidou para o Ministério de Música e aí a partir de maio nós estaremos lá, aguardando a visita de vocês na primeira Igreja Batista em Rio das Ostras. Venham cultuar conosco, venham passear, venham matar as saudades. Estamos aguardando vocês aqui para ter aquele momento de comunhão que é tão gostoso, que é tão marcante na Igreja de Cascadura. Tá bom? Fiquem com Deus, até breve. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, a última quarta-feira do mês de abril, e já se foi o mês da ressurreição. Nós continuamos celebrando dominicalmente e diariamente a ressurreição de Jesus. Hoje é dia 29 e eu espero que você esteja bem, que o teu dia tenha sido uma bênção, que o teu dia tenha sido um dia de vitória, de conquista, de resistência, de coragem, de livramento. Eu só sei que a gente tem uma garantia da presença de Deus em cada dia. Você pode ver a Rose aí, que iniciou o culto, comunicou aos irmãos uma novidade que muito nos alegrou, não é isso? Ela foi convidada para ser ministra de música da PIB de Rio das Ostras. Que coisa boa, lá pertinho de onde ela mora. E agora ela começa um novo ciclo. Rose, né? Obrigado por esse tempo juntos aqui. Você é a nossa ministra virtual. E que bom que vai começar um novo ciclo, que você seja muito feliz nesse período. Você é uma pessoa muito capaz. E agora vamos ficar eu e Gesimar aqui, Gesimar dando suporte aí por trás das câmeras. E a gente continuando abençoando as pessoas que fazem parte desse culto doméstico. E eu acho que a gente já está chegando a 700 cultos, já alguma coisa desse gênero, nesses 6 anos que veio a pandemia e a gente precisou se virar, não é verdade, para poder usar a tecnologia a favor do reino, pregando a palavra. E eu tenho certeza que todos os dias, você que faz parte da PIB de Cascadura, de outra comunidade de fé, que são nossos amigos, vocês sempre são abençoados nesse meio da semana, com um culto simples, com vários convidados, né, que nós conseguimos trazer para os irmãos, com vários estilos de música, e sempre uma reflexão bíblica encorajadora a você, para caminharmos fazendo a vontade do Senhor. No texto que vocês leram aí de Naum 7, ele fala que o Senhor é bom, o Senhor conhece os que confiam nele. Nos nossos relacionamentos, nós conhecemos as pessoas que nós podemos confiar, não é verdade? Algumas já nos decepcionaram quando nós confiamos nelas e elas não confiaram em nós. Deus, no seu olhar soberano, Ele sabe aqueles que confiam no Senhor e esperam no Senhor. E eu espero que você espere a cada dia no Senhor. Então, uma vez que Ele conhece os que confiam nele, a gente vai viver em adoração. A gente vai sempre continuar firme no propósito de servir ao Senhor. E eu espero que você confie sempre no Senhor, independente das circunstâncias, que você possa sempre buscar a presença do Pai. Você pode adorar o Senhor 3 louvores, Senhor, Tu és bom. E a gente gosta muito, ele diz assim, todos os povos te exaltarão de geração em geração. Estamos terminando a campanha de missões mundiais e porque Ele vive e voltará, vamos completar a missão. No caso, no domingo, nós encerramos na igreja
Se você quiser fazer parte ofertando, em algum momento do culto vai aparecer aí o Pix da igreja. Você pode ofertar, bota 0,1 centavos para que a tesouraria possa identificar. Então, precisamos continuar levando a bondade de Deus. O ser humano precisa conhecer a bondade do Senhor. Vivemos tempos tão difíceis, irmãos. No Brasil, nossa cidade, violência, morte, os países em guerra, atentados, fome, tantas coisas, corrupção generalizada. Então nós precisamos continuar pregando corajosamente o Evangelho e vivendo ele acima de todas as coisas. Nós temos visto muito desamor, pessoas mal amadas, eu tenho pontuado isso, homens e mulheres mal amados em suas histórias, que descontam nos outros, que ofendem os outros, que maltratam os outros, que matam os outros. A violência cresce assustadoramente, mas nós pregamos um Deus que é amor, e essa missão é sua, essa missão é minha, e nós não podemos abrir mão disso. Perto quero estar, ainda é pouco eu sei se comparado ao que ganhei. Tudo que eu e você formos dar ao Senhor e precisamos ofertar diante dele, primeiramente a nossa própria vida e todos os recursos, todos os talentos, todos os saberes, tudo aquilo que ele nos deu de capacitação, tudo pertence a ele, mas é sempre pouco e sempre será diante do que ele nos deu em Cristo Jesus e daquilo que nos espera, que é a eternidade ao lado dele. Também esse louvor, confiarei, não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Dentro do que eu falei do desamor, muitas pessoas vivem esse desamor porque não tiveram pessoas que cuidaram dela. Como é bom ter gente que cuida de nós. Como é bom nós cuidarmos das pessoas. A gente aprende isso dentro de casa, em nossas famílias. Nós aprendemos isso nos nossos relacionamentos. Nós aprendemos isso dentro da igreja, da comunidade de fé. Um cuidar do outro, um pastorear o outro, um proteger o outro, fortalecer o outro, exortar o outro. Mas tudo em amor. E aí, sabendo que o nosso Deus, a letra diz, não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. É a alegria de um marido que sabe que a esposa sempre vai cuidar dele e vice-versa. É um filho com o pai, com a mãe com os filhos, enfim, todos os nossos movimentos espirituais e movimentos fraternos também. Então, diante desses louvores, e um texto que falou ao meu coração no dia de hoje, que eu estou gravando aqui, hoje é segunda-feira à noite, então Deus colocou no meu coração um texto que envolve dois movimentos importantes nesse mês, né? O mês de abril, a campanha de missões mundiais é no mês de março, mas a gente sempre faz 2 meses, e as ofertas a gente manda para a Junta de Missões, e também mês de abril, mês da EBD. Então a minha reflexão aqui ela vai ser híbrida, ela vai falar dos dois ambientes, da importância do ensino e da obra missionária. E o texto que nos ensina a pensar de uma forma bem ampla é um texto que os irmãos conhecem muito bem, que é Mateus 28, lá no final, últimos versículos do livro, que nós chamamos de Grande Comissão, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, quando nós olhamos para esse texto tão conhecido por todos nós encontramos ali a ordem de pregarmos o Evangelho a todas as nações. Em Marcos 16, você vai encontrar a toda criatura. Não existe, irmãos, distinção nenhuma. Não diz que é para pregar para os pretos, para os brancos, para os vermelhos ou amarelos. O evangelho é dos africanos, o evangelho é dos europeus, os evangélicos, o evangelho é dos americanos, não. É para a nação X, Y, Z, não. Eu pontuo sempre com os irmãos. O evangelho, a igreja de Cristo, é um chamamento para
todas as pessoas em todos os lugares. Louvado seja o nome do nosso Deus. Diante dessa grande comissão, nós batistas continuamos investindo em missões. Estamos em 94 países, nós temos mais de 2.000 missionários espalhados, missionários nossos e missionários da terra, e sempre capacitando e tentando salvar alguns. O desafio ainda é muito grande, tem 7.000 povos, 7.000 dialetos, que ainda não tem o evangelho traduzido, mas o que importa é que eu e você estejamos dedicados a isso. Nesse texto, então, a ordem de Jesus, o ide de Jesus, ele tem algo por trás. E o algo por trás é: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então o poder de Jesus ele não é limitado. O poder de Jesus ele não é geográfico. O poder de Jesus não é geopolítico, ele não é cultural, ele não tem a ver só com uma língua. Tem gente que acha que se a gente aprender as orações em hebraico, em aramaico, Deus vai ouvir melhor. Todas as línguas, povos e raças. E sempre tenho estimulado vocês a aproveitarem a tecnologia, pesquisarem sobre agências missionárias, sobre o que Deus está fazendo no mundo, a perseguição, ao mesmo tempo o crescimento, avivamentos. O Irã está vivendo um avivamento, mesquitas estão fechando. É mole? Que coisa boa! Mas vem perseguições, pessoas que morrem, pessoas que perdem tudo. Quando nós olhamos para essa grande comissão e essa ordem de Jesus, eu só queria pontuar algumas palavras-chave. A primeira é o próprio mandamento, é o ide, ou dependendo da versão é vão. Ele é um imperativo, ele não é algo simplesmente que a gente vai fazer como quando tem vontade. Não é voluntariado. Vocês sabem que eu nem gosto dessa palavra voluntário, que não tem no reino. Nós pertencemos ao reino. O único que tem vontade é o rei. O único que é voluntário é o rei. Então nós temos a missão, uma vez que fomos salvos, recebemos essa mensagem, o Senhor nos regenerou e nós temos a missão de salvar outros, nós temos a missão de curar outros. Nós temos o antídoto do pecado, que é Jesus. Então, se você tivesse um remédio para curar as pessoas, você ia guardar para você? Nós aguardamos remédios, a cura do câncer, outras lutas que outras pessoas vivem. Então, o evangelho que é Cristo, não é um sistema religioso, ele é algo que eu e você temos essa missão, o privilégio e a honra. Então é um mandamento, vão. Quando nós lemos o texto, ele diz: ide por todo mundo, ele tem uma ação: fazei discípulos. Pregai o evangelho, fazei discípulos, é um imperativo também. E esta ação não é simplesmente para pegar adeptos ou pessoas que vão achar legalzinho a vida de Jesus e vão assinar um termo de concordância. Eu aceito. Não. É fazer discípulo, e a palavra discípulo é aluno, sabendo que o nosso Deus ele é o nosso mestre, é aquele que cuida de nós. Não é simplesmente criar seguidores. E agora a palavra seguidores, né? Ou seguidores no plural, ele está perdendo muito sentido, porque a gente vive seguindo as pessoas na internet. Jesus não está em busca de seguidores virtuais. Nós sabemos que a tecnologia é uma grande ferramenta. Você é um seguidor da nossa igreja, né? Nós somos de outras igrejas, gostamos de ouvir pastores, louvores, tudo isso, nenhum problema. Mas não é esse tipo de seguidor que Jesus está em busca. Então, esta ação de fazer discípulos, daqueles que são convertidos pelo Senhor, não existe autoconversão, eu sempre pontuo isso, tiro eu dessa história, eu aceitei Jesus, eu me converti, eu, esquece isso. A gente estava morto nos pecados, a gente não tinha nada de escolher. Diante do imperativo, do mandamento, diante da ação, vem o batismo, batizando-os. Então o batismo, nós sabemos o que significa, a imersão, nós somos chamados para dentro da Trindade, em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então esse batismo é um símbolo
que tem sido menosprezado por alguns, interpretado de forma equivocada, e a nossa identidade como batistas está no batismo, que só é por imersão, ponto. E pode espernear aí quem quiser teologicamente, não tem como fazê-lo. Então nós somos chamados a isso. Se você anda com Jesus, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade Santa, una, trina, eterna, amorosa, compassiva, que nos envolveu nesse ambiente de comunhão eterna. Aleluia por isso. Se tenha prazer nisso, se alegre nessa noite ou nesse dia com isso. Ele vai dizer que depois dessa sequência, Jesus manda assim, ensinando-os a guardar o que vos ordenei. Aí entra o ensino, que é um dom espiritual. Então, um dos dons de liderança que nós temos na palavra do Senhor, que Deus chamou alguns para mestres, está lá em Efésios 4, pastores e mestres. Então, o dom de ensino, Deus vai capacitar homens e mulheres para se dedicarem ao estudo da palavra, à interpretação da palavra do Senhor. Então, ensinando a guardar todas as coisas. Aqui não é simplesmente um conhecimento cognitivo. Se você estava no domingo na igreja, você ouviu o pastor Renato pregar sobre isso. Não é simplesmente um conhecimento técnico da Bíblia, se ela tem 66 livros, quais são os profetas menores, os maiores, quantos capítulos tem o livro de Salmos, quais são os evangelhos sinóticos, quais eram o nome dos profetas todos, o nome de todos os discípulos. Esse conhecimento é importante, mas não é simplesmente um conhecimento intelectual e cognitivo. É ensinar a prática da obediência. Somos chamados a obedecer o Senhor. É saber que todo o poder foi dado a Ele. Eu e vocês sempre nos relacionamos com pessoas que têm maior poder do que nós. Quer seja dentro da nossa casa, quando os nossos pais tinham poder sobre nossas vidas, numa empresa tem níveis de competência, na sociedade nós temos leis a serem seguidas, e no ambiente espiritual é Cristo nosso Salvador. Então a obediência é a Ele. E Ele é nosso grande exemplo de vida, e tanto é que deu a vida por nós. Então, não é simplesmente praticar um ambiente de moralidade, que é importante, de ética, que é importante, mas é obedecer ao Senhor. Não adianta nada a pessoa levantar a mão, como se fazia no passado muitas vezes, as pessoas aceitavam Jesus, as pessoas se batizavam e depois abandonavam porque não foram ensinadas, discipuladas, ou elas não experimentaram a conversão. E aí, diante disso que nós lemos aqui nessa sequência do texto, tem uma consequência, tem uma esperança, tem um destino, quando Jesus disse assim, e eu estarei com vocês eternamente, todos os dias. Eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a presença contínua de Jesus no cumprimento da missão. Alguém já te abandonou em alguma coisa? Hein? Lembra quando a gente era criança, sempre tinha uma patotinha na escola, na rua, aí você ia aprontar alguma coisa? Aí quando de repente o pessoal te abandonava, você que se lascava lá com a professora, se lascava com a coordenadora ou qualquer outra situação, pode ter acontecido com você. Jesus não faz isso. Infelizmente, muito tristemente, a gente tem visto casamentos cristãos em que homens abandonam suas esposas, esposas abandonam seus maridos, pessoas que abandonam seus filhos, amizades que terminam porque em determinado momento um achou que era mais amigo do que o outro achou que o amigo não amava tanto ele como ele amava o amigo. Essas comparações, nós não encontramos isso em Jesus. Nós temos uma garantia da companhia dele, ele não vai deixar a gente no BO, no sufoco, vai abandonar a gente, nunca. E assim ele ficou com seus discípulos até o fim. Ressuscitou, instruiu, ficou 40 dias na terra, preparou tudo, deu todas as orientações até que o Espírito Santo descesse. É a Trindade que nos ensina o companheirismo, o comer o pão juntos, a unidade, ser corpo. É o tema do ano da Convenção Batista Brasileira, somos um. Você tem sido um com o Senhor Jesus, você tem sido um com Deus,
Você tem tido unidade na sua casa? Você tem buscado unidade no seu casamento? Onde você trabalha, você é aquela pessoa que une ou você é aquela pessoa que separa? Todas essas coisas têm a ver com esse chamado e com essa missão. E quando nós pensamos diante do que o Senhor tem nos ensinado, de ir batizar, nós precisamos entender que uma das ferramentas que nós temos, queridos irmãos, é a escola bíblica dominical. Então, primeiro ela nasce como uma escola. Lá em 1780, num subúrbio da Inglaterra, quando um jornalista anglicano começou a observar que muitos meninos e meninas ficavam nas ruas nos domingos. Eles trabalhavam nas fábricas de segunda a sábado, às vezes 12 horas. Naquela época, irmãos. Hoje muita coisa melhorou, graças a Deus, para crianças, para os adolescentes. E eles trabalhavam. Uma pobreza. A Inglaterra já foi pobre. Todos os países já foram pobres em algum momento. Então a gente está falando do século XVIII. Então esse jornalista, ele tinha um jornal, um diário lá. Ele então percebeu e ele começou a convidar esses meninos. Então no primeiro encontro tinha 30 meninos. E ele começou a investir. Ele começou a dar publicidade no seu jornal. Ele começou a pedir ajuda a patrocinadores. Aí as igrejas começaram a abrir suas portas. Até então eram cultos somente. E aí começaram a acolher esses meninos. Queridos irmãos, em 7 anos, eles já estavam com 200 mil crianças nas escolas. E qual era a ferramenta? A Bíblia. Muitos deles aprenderam a ler e escrever através da palavra do Senhor. Ensinava-se matemática, ensinava-se o inglês, ensinava-se história e a palavra do Senhor. Essas crianças foram impactadas pelo poder do Senhor, elas saíram da marginalidade, já viviam num ambiente de pequenos crimes e delitos, e houve uma diminuição da criminalidade naquela região, a partir da visão de um homem. Deus sempre usa uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, um idoso, que Deus dá uma ideia, que Deus coloca um chamado, que Deus coloca um incômodo. Eu tenho um coração muito inquieto. Se eu pudesse fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, eu faria. Eu já faço algumas coisas, mas se eu tivesse mais recursos, se tivesse mais estrutura, se tivesse mais gente, a gente poderia salvar mais pessoas, a gente poderia ser porta de oportunidades. E eu sempre tenho pedido a Deus sabedoria, disposição e coragem para não perder essa inquietude do meu coração, até porque a gente tem que trabalhar para salvar as pessoas. Quando nós olhamos para a Escola Bíblica Dominical, e aqui no Brasil começa com a chegada dos norte-americanos lá para Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade do interior de São Paulo, perto de Pindamonhangaba, de Campinas, naquela região lá de cima, Limeira, e vai seguindo, 1871. Então eles já começam com a Escola Bíblica Dominical. Era uma igreja de língua inglesa. Eles não vieram para o Brasil como missão de evangelização, eles vieram como imigrantes dos Estados Unidos para recomeçarem a sua vida no Brasil. E lá era uma região agrícola, como até hoje muito forte na parte do agro. E em 1882, ou seja, 10 anos depois, foi quando William e Anna Bagby vieram para o Brasil como missionários da junta de Richmond. E ali a Escola Bíblica Dominical começa com 5 crianças. Queridos irmãos, muitas vezes nós queremos que as coisas comecem grande, ou queremos fazer parte de coisas muito grandes. E eu sempre falo para vocês que o reino é muito grande. O reino, ele é eterno. Mas tudo começa pequeno. Um pequeno negócio que vai crescendo e se torna uma grande empresa. Uma pequena escola, como eu já vi em muitas histórias, que começa pequeno, se torna uma grande unidade de ensino. Uma família, para começar, começa pequena, com um homem, com uma mulher, e às vezes tem muitos filhos. Nossas igrejas,
nessa estrutura orgânica que nós temos como batistas de plantação. Às vezes nasce com 1, 2, 3 famílias, 10 pessoas, e no passar dos anos ela vai crescendo. Algumas crescem de uma maneira que nunca imaginaríamos crescer, outras, as gerações vão sendo abençoadas. E a nossa igreja, a PIB de Cascadura, 92 anos, já passaram milhares de pessoas por ali nessas 9 décadas, para a honra e glória do Senhor. A igreja é dele. Então, a Escola Bíblica Dominical tem sido uma ferramenta muito importante e eu sou aluno dela a minha vida toda. As primeiras imagens e flashes da minha mente, lá na PIB de Vargem Pequena, quando ia de manhã com a minha mãe para o módulo infantil, depois a gente vai para os juniores, né? Quem nasceu na igreja, e a gente foi até hoje. Eu sou professor da EBD desde os meus 17 anos, já em Nova Iguaçu, quando nossas igrejas tinham algumas limitações diante de uma cultura muito simples. E Deus vai preparando a gente. Eu já dava aula para os adolescentes já aos 17 anos e até o dia de hoje gosto de dar aula. Eu revezo com os irmãos que são professores da EBD. Então o ensino faz parte da minha vida e precisa fazer parte de todo pastor. A Escola Bíblica Dominical já passou por altos e baixos, crises de um lado, crises de outro. Porém, independente disso, nós vemos que ela resiste em todos os lugares. Ela ainda é uma grande ferramenta de ensino. Alguns já colocaram no sábado, até nós. Lembra quando veio a pandemia? Nós tínhamos a Escola Bíblica Sabática. As nossas lições eram aos sábados, a gente publicava à tarde. Eu gravava lá no meu sítio, subia no monte, gravava em casa e era todo sábado. A gente sempre procurou usar as ferramentas possíveis. Tem gente que a escola bíblica semanal funciona em outro dia. E se hoje tem grupos de discipulados ou pequenos grupos nos lares, é filhote, digamos assim, da escola dominical. Então, se você é aluno da escola dominical, continue sendo. Se você ainda não é ou está meio faltoso, fica tranquilo que você vai ser recebido com carinho. E a gente está aprendendo sempre. E eu gostaria de pontuar 3 fatores importantes. A nossa formação espiritual. Por mais que nós nos encontremos uma vez por semana, e lá na igreja nós ampliamos o horário, não tem mais aquela correria que tinha, né? Nós temos 1 hora inteira de aula, de 9 às 10. Tem um intervalo ali de 15, 20 minutos, o culto começa às 10h15, às vezes 10h30, porque a gente valoriza isso para todas as faixas etárias, entendendo que é importante conhecermos a palavra. Então, nós temos uma formação espiritual dentro do ambiente da escola dominical. Nós temos também, irmão, um ensino sistemático. Quando a gente faz seminário, né, faculdade teológica, nós durante um ano, nós estudamos teologia sistemática. Nós dividimos a Bíblia em sistemas, para que a gente possa entender o funcionamento. Então tem a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do pecado, a doutrina de Deus, a doutrina da Trindade, e tudo isso faz com que esse ensino sistemático organize na nossa mente a palavra do Senhor. Então, hoje, como nós batistas sempre também investimos nisso, sempre tivemos uma boa editora, hoje é a Convicção, estamos estudando os adultos aqui, os adolescentes também, falando sobre sonhos restaurados, bons professores, boas professoras, escritores das lições, professores, irmãos queridos que se dedicam, que são leigos, alguns buscam treinamento, a gente procura treinar também, capacitar, mas é um ensino sistemático, intercalando Novo Testamento num trimestre, Antigo Testamento, profetas, apóstolos, evangelhos. Então, se você é um assíduo e amoroso aluno da EBD, você sabe que você aprendeu muita coisa ali. E terceiro, irmãos, o crescimento teológico. Você entender que a teologia é uma ferramenta que a gente tem para entender Deus, para explicar Deus, por mais que ele não seja explicado. Num tempo tão complicado que vivemos hoje, é necessário de tantas heresias. Quanto mais você estuda a palavra, mais será importante para você, teologicamente, para a gente não ser enganado. Isso
a escola dominical também nos traz um discipulado, entendendo que nós todos ali somos discípulos de Jesus, aprendendo. Também a comunhão, é ali que a gente conhece o irmão, é na hora da lição que o irmão dá um testemunho quando lê um texto, e ali a gente vai aprendendo o nome do irmão, vamos nos caminhando juntos e também vamos treinando nova liderança. Então hoje na nossa EBD de adultos eu acho que tem uns 6 professores, olha que coisa boa. E ali vai se despertando na liderança, vai vencendo a vergonha, vai melhorando a oratória, vai organizando os estudos e assim isso vai gerando o que? Fortalecimento na igreja de Cristo, na igreja do Senhor, cumprindo essa grande comissão que o Senhor nos trouxe. Então, quando nós pensamos na importância da escola bíblica dominical, nós precisamos entender que ela é missionária. Que muitas vezes tem pessoas que conhecem Jesus quando é convidado para ir numa EBD. E depois essa escola dominical, ela vai fortalecer, vai criar o caráter de Cristo na pessoa também. Então, quando nós pensamos nesse mês em que o ambiente de missões e de ensino, que que fazem parte dos dons de liderança, né? Deus chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses 5 dons, eles governam a igreja, eles lideram a igreja 2000 anos. Os outros dons são dons de serviço, são dons de apoio. Então, quando a pessoa recebe esse dom espiritual, e vocês devem conhecer muitos pastores até, que eles são muito mais acadêmicos, são muito mais mestres e doutores do que pastores mesmo. Eu conheço pastores que eles só foram ordenados, virou uma patente, né? O cara é pastor, mas ele nunca pastoreou uma igreja. Ali o chão de igreja, né? O dia a dia com ovelha, aquela coisa toda que vocês conhecem. Mas ele está ligado ao ensino, ele tem uma facilidade com o grego, com o hebraico, com a interpretação, com a exegese, com a questão histórica. Então precisamos entender que a escola bíblica dominical, ela sempre será uma ferramenta importante, missionária em nossas vidas. Amém? Então nesse breve estudo que fizemos, uma análise histórica da escola bíblica dominical, o nosso chamado também missionário, eu e vocês temos o privilégio de pregar o evangelho a todas as pessoas, de testemunhar do evangelho e também juntos nós participarmos do estudo da palavra. Se você é um aluno da EBD, continue sendo aluno. Se ainda não é, faça parte. Estude a palavra do Senhor na PIB de Cascadura, todos os domingos às 9 horas da manhã, ou em outra igreja que você faça parte, se dedique. Conhecimento gera poder. Nunca esqueça disso. E quando nós temos o poder, nós temos que usá-lo para servir. As coisas mais simples, eu ensinei isso aos meus filhos. Aprende isso aqui. Para que vai servir? Você não sabe. Lá na frente pode servir. E no momento que alguma coisa acontecer e você tiver esse conhecimento, você tem o poder sobre a situação. Então, conhecimento espiritual, conhecimento bíblico, faz com que nós sigamos em frente até a eternidade. Queridos irmãos e amigos, Deus continue abençoando a sua semana. Tem um outro feriadão aí, meu Deus do céu, muito feriado. Se Deus permitir, estaremos juntos celebrando a ceia do Senhor, a ressurreição no domingo que vem. E vamos seguindo em frente. E para terminar o culto, vamos ouvir pela última vez a música da campanha, né, oficial, a música oficial da campanha de missões mundiais, que é muito linda e que somos chamados a levar o nome de Jesus, porque Ele vive e voltará. Vamos completar a missão. Grande abraço, fique na paz e até lá.
esperança, o Filho em breve voltará. A esperança capaz de mudar a morte em vida, o choro e a alegria, até toda a terra alcançar. Aleluia, Cristo venceu, vivo está. Aleluia, o eterno Rei vem nos buscar. Esperança, o Filho em breve voltará. Pra sempre, e sempre, pra sempre, Cristo vivo está. Pra sempre, e sempre, pra sempre, o Senhor reinará. Pra sempre, e sempre. Pra sempre, vamos anunciar. Pra sempre, e sempre, Pra sempre até Ele voltar. Aleluia, Cristo venceu, vivo está. Aleluia, o eterno Rei vem nos buscar. Aleluia, a nossa esperança, o Filho em breve voltará. Vamos estender as mãos, nossa fé compartilhar. Cristo é a resposta que o mundo aguarda, os filhos se manifestar.